seja bem-vindo, seja bem-vinda à magia do futebol, um videocast oferecido por Coca-Cola pra gente falar muito de Conmebol Libertadores por aqui, você já sabe. Esse episódio, na verdade, é o último, né? Pra gente fechar a temporada, relembrar tudo o que aconteceu, relembrar também a campanha do Botafogo, campeão da Conmebol Libertadores de 2024, tudo isso e muito mais. E vocês já sabem, todo mundo que acompanha aqui, que eu sempre tenho um convidado muito especial. Hoje estou do lado do meu parceiro Márcio Porto, tudo certo? Tudo bem, Isa? Prazer estar aqui com você pra gente falar dessa coisa que a gente tanto gosta, né? Já com um gostinho daqueles de fim de viagem, quando você tá retornando, voltando para casa, que dá aquela saudade do que viveu. Mas daqui a pouco tem Libertadores 2025 aí e tem muita coisa pra gente falar para fechar o que aconteceu em 2024, porque foi histórico. Foi um ano recheado de roteiros incríveis. O título do Botafogo é de uma riqueza assim de personagens e de acontecimentos memoráveis. Então vai ser muito gostoso a gente relembrar aqui o que aconteceu nesse ano. Com certeza. É o que você disse. Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo a gente também tem essa sensação de uma melancoliazinha, né? De uma saudade já que bate quando a Conmebol Libertadores termina. Mas como você disse, já em 2025 daqui a pouco tem fase mas não preliminar. Precisa ficar tão melancólico não, porque já vem sorteio, começa aquela expectativa, sorteio do Fase prévia, Recopa, Botafogo e Racing, o Racing campeão da Sul-Americana, vai ser um confronto muito interessante. De equipes tradicionais, equipes tradicionais. Daqui a pouco a coisa começa a esquentar de novo e a gente começa a viver essa magia. Exatamente. Mas antes, convido você a participar desse episódio também. Manda os comentários aqui, compartilha com seus amigos, com a família, enfim. E me diz uma coisa, pra você, foi uma surpresa o Botafogo ter saído campeão em 2024 ou não? E a gente vai começar justamente esse episódio relembrando a campanha do Glorioso em 2024. O time que na temporada começou mal, né? Porque a gente relembra, em 2023 o Botafogo tem uma cicatriz muito grande depois de perder o título do Campeonato Brasileiro. No Campeonato Estadual desse ano nem se classifica para as fases de mata-mata. Então havia uma desconfiança grande, né? O Botafogo que depois de liderar em 2023 o Campeonato Brasileiro quase que de ponta a ponta, acaba caindo na fase preliminar da Conmebol Libertadores, começa na fase preliminar, tem dificuldades, pega ali na terceira fase um Bragantino, né? Que foi um jogo difícil, um jogo duro, mas consegue se classificar à fase de grupos. Havia desconfiança com o Botafogo pelo que aconteceu em 2023 e também porque o time do Botafogo ele vai se montando durante a temporada. Então, foram chegando ainda jogadores, a janela do meio do ano foi muito bem feita e aí a competição já, mais naquele começo, como você bem lembrou, no estadual, né, o time vai para a Copa Rio, né, que é o torneio das equipes que não classificam para definir o campeonato mesmo, principal, né, acaba vencendo. E aí começa numa dificuldade, passou do Aurora da Bolívia com tranquilidade, mas depois vem o Bragantino, adversário duro, classifica e na fase de grupos começa muito mal. Haja visto que perdeu os 2 primeiros jogos. Então, o Botafogo estava a ponto de ser eliminado já no começo da fase de grupos, né? Sai perdendo 3-1 pro Júnior em casa, no Newton Santos. Vai jogar Jogou mal esse jogo, inclusive. Jogou mal esse jogo, um adversário duro. Vai jogar com a LDU, com a Liga de Quito, lá na altitude, na casa da LDU. É um jogo muito difícil para os brasileiros. Perde também. Então, você começa já podendo dar adeus na próxima rodada, praticamente, né? Obrigando a vencer o jogo contra o Universitário do Peru, que também é um adversário que já até disputou final de Libertadores, é um time grande do Peru. Embora os peruanos não venham muito bem nas últimas Libertadores, com resultados expressivos, mas é um time grande, time de torcida, lota seu estádio, então às vezes pode dificultar. Então era dureza. Mas o Botafogo, com muita resiliência, consegue dar a volta por cima, aí vence depois o Universitário, aí vem jogar o segundo turno, né, do seu grupo, meio que obrigado quase a vencer todos os jogos, mas aí vence a LDU em casa, vence o Universitário também, de novo, e na última rodada consegue até empatar com o Júnior fora para poder classificar um jogo 0-0, aí confirma a sua classificação e aí um alívio para a hora do vamos ver, que é a hora do mata-mata.
E aí vem a fase de mata-mata, os torcedores, eles têm aquela conversa de bar, né, de que, às vezes, esse time foi campeão aqui, mas deu sorte no sorteio, pegou uma chave fácil. Isso não dá nem pra dizer na conversa de bar sobre o Botafogo, porque a fase de mata-mata foi inteira contra equipes tradicionais de Conmebol Libertadores, né, enfrentando Palmeiras e São Paulo, que são tricampeões, enfrentando um Peñarol que tem 5 títulos de Conmebol Libertadores, e começando, né, a analisar um pouco esse confronto contra o Palmeiras, eu acho que ali foi uma chave muito importante para a temporada do Botafogo. Eu acho que foi um fantasma exorcizado, né? Se o Botafogo não passasse do Palmeiras, acho que mais uma vez ia ficar aquela sensação pro elenco, pra torcida, de que, nossa, mais uma vez a gente não conseguiu, mais uma vez a gente não deu conta do recado contra o mesmo adversário que nos feriu em 2023. Então eu acho que passar pelo Palmeiras foi muito importante pro Botafogo ganhar confiança. A gente sabe que o psicológico também é importante no futebol. Não sei se você vê assim. Claro, evidente. As cicatrizes que se formaram no Botafogo, no torcedor já vem de muito longe, né? Porque ele vinha tendo momentos muito difíceis. O Botafogo, em 2021, jogava a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, né? E vem com esse processo de reconstrução. Então, as cicatrizes do botafoguense se agravaram no ano passado com o roteiro do Campeonato Brasileiro e o Palmeiras como principal responsável por cravar mais essa cicatriz aí no torcedor. Aquele fatídico jogo no Newton Santos, do Botafogo ganhando por 3-0, mesmo que dando um passo grande para conquistar o título brasileiro, que não via desde 1995. E aquela virada quase que... histórica, né? Além de histórica, quase que inacreditável. Sim, sim. Dado o contexto, as circunstâncias daquele jogo. Então, o torcedor estava muito machucado, parte do elenco viveu aquilo. Então você pega aí o Marlon Freitas, um personagem central, que vivia tudo aquilo. Então, boa parte do elenco. A comissão técnica não, porque foi nova, mas sabia desse peso. Você vendo as declarações e conversando, você sabia que eles tiveram muita consciência desde que chegaram. Eu acho que isso é também um mérito do Arthur e sua comissão, eles saberem entender, né, o que envolvia o Botafogo. Eu acho que para eles terem feito o que fizeram, foi fundamental eles terem essa compreensão do que significava, do que foram as dores anteriores do Botafogo, do que o torcedor vinha sofrendo. Então, acho que isso é um ponto, dentre um dos pontos favoráveis dessa comissão técnica, né? E aí chega esse confronto e aí... É assim, né? Como você falou, o Botafogo começa a pegar só adversários a partir daí. Foi como se o Botafogo jogasse, eu não sei se você se recorda, mas os mais velhos vão recordar, jogar a antiga Supercopa da Libertadores, né? Que é um torneio, né, que terminou ali na década de 90, que jogavam todos os campeões da Libertadores, então começava ali meio que como numa oitava de final, então você só eram adversários que haviam sido campeões. E o Botafogo faz isso na sua caminhada até o fim, né? Ele tem ali, quando sai a chave, meio que já quase que estipula ali que ele ia só jogar contra campeões. Sim. Foi passando. E o primeiro já justamente o Palmeiras, né? Com todo o Palmeiras bicampeão recente, com a comissão técnica também portuguesa de muita experiência na competição, com a maioria do elenco que conquistou essas 2 Libertadores, jogadores remanescentes, ou seja, muito tarimbados, né? Vindo do histórico do ano passado. Então já a pedreira já de cara. E como o confronto se desenhou também, né? Porque o Botafogo ganha por 2-1 no primeiro jogo. Santos, no segundo, jogou muito bem durante boa parte da partida. Exatamente, abriu um 2-0 fora de casa. E no final, acaba... né? Outro roteiro exatamente inacreditável. O Palmeiras acaba empatando e quase vira, né? Acaba que o gol do Gustavo Gomes não vale porque estava impedido, mas assim... Não, foi bola na mão, né? Um toque. Foi bola na mão, exatamente. Foi bola na mão. E o que levaria a decisão, provavelmente, quer dizer... Encerrando ali, levaria para os pênaltis. Exatamente. E aí, como que esse emocional ficaria? Exatamente. Então, né? assim, não foi nada fácil. Acho que a semifinal contra o Peñarol acabou destoando um pouco. Porque também contra o São Paulo acabou indo para os pênaltis, né? Jogo de ida, que o Botafogo martelou. E não conseguiu fazer um resultado, assim, amplo, que pudesse já trazer uma boa vantagem para o Morumbi. Então, e aí... acaba jogando bem contra o São Paulo no Morumbi, tomando empate, vai para os pênaltis. Então, todo o roteiro, né, que se criou. Sim. São Paulo com oportunidade de fazer pênalti, né? O Lucas acaba perdendo pênalti durante a partida. Então, as oportunidades do Caleri. Exatamente. Claro. Então,
como se desenhou essa campanha do Botafogo, realmente, assim, foi... É um título indiscutível, eu acho. Com certeza. Não que os títulos sejam discutíveis, né? Porque eu acho que uma equipe que sai campeã no final de uma temporada é porque fez por merecer. Claro. Mas realmente o Botafogo teve, assim, resiliência, como você disse, teve psicológico, soube jogar a competição, uma competição que até então era nova pro torcedor do Botafogo, né? Claro, o Botafogo já disputou Libertadores, mas não é um time acostumado a sempre estar ali, né? Sim. Um time que sempre tá jogando Conmebol Libertadores. Primeira vez que tava numa final, então, assim, tinha todas as novidades, né, ali pro torcedor do Botafogo, pro esse elenco do Botafogo. Então, realmente foi um título, assim, memorável. E aí, pra completar a cerejinha do bolo numa final inacreditável também, né? Com um jogador a menos desde os 40 segundos do primeiro tempo. É que, assim, todos os títulos são... Não vai dar para tirar mérito de quem é campeão. É campeão, é campeão. O Fluminense, ano passado, teve uma campanha também, um campeão inédito. Teve uma campanha também extraordinária. O Flamengo 22, chegando ao seu tricampeonato. As duas do Palmeiras. Enfim, todos os títulos têm... Todos os vencedores com os seus méritos. Chegar a ser campeão da Conmebol Libertadores é muito difícil, né? Mas há roteiros que têm resquícios ali e ingredientes mais potentes do que outros. Por causa do Botafogo, do ser um título inédito e todos esses fatores que você falou. A força dos adversários, né? Adversários de tradição. Essa questão do Palmeiras. Vale lembrar que depois do gol anulado, ainda tem uma bola no travessão do Gabriel Menino. Sim, que no fim da partida. É um vídeo em que os nosso cinegrafista aí captou, e nas redes foi algo que viralizou, porque captou de trás, né? Aquele ângulo... Bola em câmera lenta. Em câmera lenta. Foi um vídeo que eu acho que o torcedor do Botafogo viu por muito tempo, e o do Palmeiras também, né? Porque aquele momento poderia ter separado tudo ali, né? São, assim, os detalhes no futebol, e por isso é um esporte tão apaixonante, né? Então, se o Botafogo precisava curar feridas, cicatrizes e tal, como havia, e foi importante para o Botafogo reconhecer que tinha essa cicatriz. Eu acho, repito, foi um mérito do Arthur Jorge e sua comissão compreender todo esse cenário que envolvia o Glorioso. E eu acho que dos seus jogadores também, do seu elenco. Eu acho que para você ter... Falou-se muito sobre o Botafogo ter problema de questão mental, né? Da concentração, do mental abalado, que se abalava com o mental. Ano passado houve provas disso, mostras disso. E esse elenco deu uma resposta, assim, que não... Eu acho que esse debate precisa terminar. Ele precisa, pelo menos, ser colocado ali numa gaveta. Ele está exterminado agora, né? Durante, sei lá. Porque só você vê a força mental desse elenco, né? Como foi o Gregori sendo expulso na final. Vamos lá pegar a final, pular um pouquinho, adiantar. O Gregori expulso com 40 segundos ali, numa final de campeonato com a competitividade de hoje em dia, é praticamente tchau. O que você vai fazer? Você vai tentar, de alguma maneira, sobreviver. É um pouco assim, né? Quando você perde um jogador num jogo de tantos detalhes tão importante. E o Botafogo não é que ele foi sobreviver. Ele fez a sua alteração tática, não mexeu. O Arthur preferiu não mexer, que é algo também incomum. Geralmente, saindo um jogador defensivo, volante, o treinador tira um jogador mais adiantado para recompor. Ele não, a alteração que ele faz é apenas de posicionamento, tática. Então ele atrasa um pouco o posicionamento do Marlon Freitas, baixa um pouco também o Luiz Henrique, então o Botafogo fica ali com uma linha de 6, mas sem deixar de ter iniciativa também quando recuperasse essa bola. Só você ver o gol, o primeiro gol do Luiz Henrique é um gol de uma jogada que a bola passa no pé dos jogadores do Botafogo durante muito tempo. Troca de passe, o Almada segura ela por mais de um minuto, talvez, não sei, exato. Sim, não, e é engraçado porque o futebol é muito louco, né? É o que você disse. Uma equipe, num futebol de alto rendimento, né? Uma equipe, desde os 40 segundos com um a menos, faz muita diferença. Mas eu acho, né? Muito se discutiu isso, que o Botafogo ter ficado com um a menos e ter mudado a estratégia ali logo no início do jogo, estragou a estratégia do Atlético Mineiro, que veio para se defender, né? Aí é uma questão de escolha também dos treinadores, de visão e de mudar ali o jogo
durante, né, os acontecimentos, mas o Atlético Mineiro ele veio com uma estratégia muito clara, né? Jogar com 3 zagueiros ali, sabendo que o Botafogo tem uma equipe muito rápida, principalmente nos contra-ataques, então tentando evitar um pouco essa velocidade da equipe do Botafogo. É que sabe uma coisa, eu acho, é muito difícil você ser surpreendido logo de cara e você... É difícil você ter a resposta já dentro do campo. Claro. O Arthur, sem precisar reunir com os jogadores, porque uma coisa é a mudança no vestiário. É óbvio que os treinadores têm esse preparo, são treinadores experientes. O Milito é um jogador consagrado, né? Foi um jogador consagrado e já tem experiência de comissões técnicas, né? Aí há algum tempo. Ele teve durante a sua carreira como jogador grandes treinadores, então já está preparado para esses momentos. Mas ainda assim, você fazer uma alteração sem que você reúna os jogadores e consiga passar para todos ali, ele exige uma sensibilidade, uma complexidade. Talvez, né, que depois é muito cômodo. Claro. Talvez faltou ao Milito tomar a decisão que ele tomou, que para mim foi muito boa no intervalo, as mudanças que ele fez, tanto que o Atlético muda totalmente seu comportamento e começa a criar muito mais dano para o Botafogo, não só o gol, mas começa a oferecer muito mais dificuldade, na minha visão, do que no primeiro tempo, que ele não conseguiu, porque o encaixe não estava dando, não estava gerando encaixes, né, por razões táticas e tal. E talvez ele deveria ter feito a alteração antes, no comportamento, não necessariamente com os jogadores, mas o comportamento. O Galo não, continuou jogando, tentando a sua forma de jogar igual. Para o modelo que ataca, da forma como ele costuma atacar, ele continuou. Que são jogadores abertos, era o Arana muito aberto de um lado, o Scarpa do outro, e continuou forçando o jogo por ali. E o jogo se apresentava mais por dentro. Né? Então, é difícil. E aí eu acho que redobra o mérito do que fez o Arthur Jorge. Claro. Porque era muito difícil o que ele precisava fazer. Exigia muita autoridade e muita coragem, né? E entendimento dos jogadores, compreensão, dedicação, para os jogadores resistirem àquilo tudo que resistirem e ainda conseguirem fazer gols 3-1 na final. Sim. Precisa de muito. Então, assim, é um roteiro espetacular, uma das maiores finais da história da Libertadores. Também pra mim, sem dúvida. E assim, num palco tão emblemático, né, no Monumental, muita gente tinha dúvida se as torcidas de Botafogo e Atlético Mineiro lotariam o estádio. Mais de 70 mil. A gente né, nós privilegiados que estávamos lá acompanhando o jogo em loco, a gente viu que realmente a festa foi muito bonita, o estádio praticamente inteiro lotado, com poucos espaços ali sobrando. Então, realmente, foi uma festa incrível. E acho que de uma final, dá pra dizer até, na minha opinião, surpreendente. Não pelo que o Botafogo, por exemplo, apresentou durante a temporada, mas eu acho que pensando como um todo, o próprio Atlético Mineiro foi um time que, durante 2024, oscilou muito. Teve altos e baixos. Eu acho que lá na frente, lá atrás, aliás... Se a gente tivesse que apostar numa final, poucas pessoas apostariam no Atlético Mineiro chegando a uma final. E chegou eliminando um River Plate que poderia fazer a sua final dentro de casa, né? Havia uma grande expectativa para os torcedores do River Plate conseguir chegar a essa final dentro de casa, final única. E eu acho que esse jogo contra o River Plate foi o grande mérito do Atlético Mineiro na temporada, assim. Foi, eu acho que o ponto alto, mas eu acho que eu vi outros, até porque eu acho que a linha de adversários do Galo era um pouco parecida em termos de camisa, de força. Tinha um roteiro, assim, era só campeões também o Galo pegou, né? Então, São Lourenço, né, que foi um adversário que deu trabalho. O jogo na arena do Galo foi um jogo muito difícil. Sim. Né? O gol conseguiu sair depois do gol no segundo tempo com o Batalha, mas foi um jogo duro. O São Lourenço bem arrumado, bem montado. O time do Pipe Romagnoli, um jogador histórico do São Lourenço, hoje treinador. Aí depois o atual campeão, né? O Fluminense, que não teve uma temporada boa, mas ainda assim era o atual campeão, com jogadores experientes. Já tinha o Thiago Silva, né? Um zagueiraço, né, jogando. Então, o jogo lá no Maracanã se desenhou bem equilibrado. Foi. E aí o jogo da volta foi o jogo do Daverson também. Aí quando começa a brilhar a estrela do Daverson na competição, começar a dar das grandes figuras dessa edição. Né? Ele já foi de outras. Mas deu essa sinergia. Começou ali a sinergia do Daverson com o time do Galo e a Libertadores. Então, assim...
um campeão, confronto brasileiro, os times se conhecem. Claro. Acaba criando uma dificuldade a mais. E o River Plate, com tudo que você falou, que era o time que queria decidir o jogo queria decidir em casa, né? Queria avançar para voltar a uma final com o Marcelo Gallardo. O River foi se montando, tentando durante a temporada. Não é que se montando, mas ele foi apostando. Foi jogando suas fichas ali nessa final. Contratou no meio do ano, e né? jogadores de muita relevância. Sim. Traz o Pezzella, um zagueiro campeão do mundo, né, que já conhece, jogou no River Plate, um jogador que foi comandado pelo Marcelo Gallardo, jogador expressivo, jogador titular de seleção argentina, né? Tudo bem que é ali que ele entra num revezamento, mas é um jogador utilizado pelo Leonardo Scaloni. O mesmo trata-se do Acunha, claro, né, que é um jogador que vinha de escalão alto na Europa, jogando no Sevilha, né, um lateral esquerdo que jogou vários jogos da Copa do Mundo. Ele revezou muito com o Tagliafico, então um jogador considerado titular. Então traz 2 jogadores titulares, né? Além de um grupo que já vinha se formando com jogadores experientes, Pete Martinez, que não estava melhor nas suas fases, mas é um jogador de muita relevância, já decidiu Libertadores, o Lanzini, o Borja, todos jogadores campeões aí, Armani, um grupo experiente. Então tem bastante mérito do Galo também de ter chegado ali à final. É que na reta final a coisa começou a desandar muito. Parece que o rendimento, tanto nas finais da Copa do Brasil quanto o Flamengo, reta final do Brasileiro, haja visto que a equipe precisou chegar à última rodada para se salvar do rebaixamento. Acho que ali começou a travar. Uma grande sequência de jogos sem vencer. De jogos sem vencer. Vai minando confiança, né? E aí você vai trazendo uma de tentar reverter. E o futebol é engraçado porque tem alguns roteiros muito loucos, né? Que parece que são roteirizados, não são, mas parece que são. Porque... deuses do futebol. Exatamente. Do mesmo modo que o Atlético Mineiro chega para a final com uma confiança um pouco abalada, o Botafogo poderia também ter essa confiança abalada na terça-feira antes da final da Libertadores, se perdesse pro Palmeiras ali, né? Um confronto direto pro título do Campeonato Brasileiro. Mas aí acaba vencendo muito bem. Exato. E chega com muita confiança para a final da Libertadores e acaba conseguindo um feito que só o Santos de Pelé e o Flamengo de Jorge Jesus conquistaram, que é ganhar o título da Libertadores e do Campeonato Brasileiro na mesma temporada. Um outro ponto bem lembrado por você é muito... Olha só, haviam sido 2 times, né? Uma era do Santos do Pelé ali, né? Que fez a 62, 63. E aquele time do Jorge Jesus, que é outra equipe histórica. E o Botafogo entrar nesse panteão. Olha o tamanho, né? Dessa conquista, né? Depois se confirmou com o título do Campeonato Brasileiro. Mas aquele jogo também foi crucial, né? Porque o Botafogo ganha. E olha só, né? É um jogo em que... Mais uma vez um Palmeiras e Botafogo, né? e confirmando, né? E é um jogo em que você vem... O Botafogo vinha de 2 resultados ruins no Campeonato Brasileiro, né? Se não me engano, no final de semana anterior a jogar contra o Palmeiras, eu acho que ele tropeçou contra o Vitória, pode ser? Com o Vitória e com o Cuiabá, né? Foram os 2, mas eu não sei aí... Cuiabá, Vitória, talvez. Foi o Vitória. Que o Vitória estava até ganhando, inclusive, eles acabam empatando. E aí, e você tendo que jogar na terça-feira, depois de jogar no fim de semana, e na quarta-feira você embarcar para a Argentina, né? Então, precisando deixar a Libertadores um pouquinho de lado. Como é que você faz isso, né? Como que você esse chip? O Botafogo não só fez, como venceu com autoridade. Faz um 3-1 no Palmeiras com muita autoridade, confirmando que realmente vivia um momento iluminado. E aí no dia 30 de novembro, em Buenos Aires, foi aí a glória eterna. Sim, com certeza. E agora trazendo um pouquinho de bastidor aqui, para quem está assistindo a gente, né, e acompanha também as redes sociais da Libertadores, sabe que a gente produz muito material lá exclusivo. E antes das finais tem os Media Days, que a gente chama, que são os dias que a equipe por trás de todo o digital da Conmebol Libertadores vai até os clubes e grava uma série de entrevistas, de dinâmicas, desafios, enfim. E o Marcito é um cara que participa principalmente das entrevistas com os jogadores. E uma das entrevistas que repercutiu muito foi a do Marlon Freitas, né? Ele falando do que representava, falando do pai, aquele depoimento dele realmente bem forte em que ele chora. Eu queria que você contasse um pouco do bastidor, como foi essa conversa com ele, o que você sentiu ali com ele?
Acabou sendo uma entrevista que repercutiu bastante, né? Quando a gente publicou o corte da entrevista e essa parte super emotiva do Marlon Freitas, a torcida do Botafogo, e não só botafoguense, eu acho que, de forma geral, houve muita comoção, porque é um depoimento muito emocionante, né? De um jogador que... É isso, que eu acho que é quem melhor representa essa conquista. É difícil personificar. É algo que que não me agrada, não gosto de fazer. E os jogadores, os treinadores, as pessoas do futebol, realmente eles algo que os incomoda, e eu, né, compartilho, porque uma conquista nunca é, né, um grupo. Claro. Esse Botafogo é uma prova grande desse coletivo, né? Mas o Marlon Freitas tem um toque especial. Porque o ano passado, aí você precisa voltar a 2023 e entender, aí que tá. Entender essas cicatrizes, entender essas feridas. E ele foi alguém que entendeu muito bem. Porque ele, do ano passado, por tudo que aconteceu, ele acabou sendo pegado um pouco para vilão sendo um símbolo, da história. Né? Sendo um símbolo desse fracasso. E ele carregou isso. É muito difícil. Pela imagem dele, né? Dando aquela piscadinha. Exato. Teve esse jogo contra o Palmeiras. Ele ficou marcado. E muita gente, torcedores do Botafogo, inclusive. Você vê nas redes, desculpa. E ele ressignifica tudo de uma maneira, de uma braveza que poucas vezes eu vi. E aí chega esse momento ao qual você se refere, que é o nosso Media Day, ali uma semana, duas semanas antes das finais, que é quando a gente prepara esses conteúdos, e me sento com ele. Foi a primeira vez que eu havia o entrevistado, né? Nunca tive nenhum contato próximo com ele, e a gente começa a falar, e eu pergunto para ele sobre o significado de estar no lugar onde eles chegaram, né? Porque pensa que para um jogador de futebol, a gente às vezes olha só pelo recorte do jogador profissional, e a gente esquece que é uma parcela muito, muito, muito pequena que chega a esses feitos. Claro. De milhões que ficam pelo caminho, é muito pequeno, muito pequeno. Então esses caras já são... Para chegar numa final de campeonato, jogar profissional num time grande, eles já são muito... Né, vitoriosos. Né? E aí você chegar no torneio, na final do torneio mais importante de competições do continente. É muito grande. Eu estava enveredando a entrevista por aí, e ele começa a falar sobre os funcionários do Botafogo, que eu achei muito interessante o ponto de vista dele falar de como ele aprendeu com os funcionários que estiveram no momento em que o Botafogo sofreu muito. Recente, né? Funcionários que estão lá há 15, 20 anos, que viveram todo o período de seca do time, e período muito duro de não receber salário, passar meses e meses sem receber. Essas pessoas têm família, essas pessoas precisam levar o seu provento para casa. E como que faz, né? E segundo ele, essas pessoas continuavam amando o Botafogo, continuavam fazendo que o clube não terminasse. Então ele dava essa importância a isso. E parece meio clichê, mas não. A maneira que ele falou, você vê que foi muito genuíno. Você foi percebendo isso. Então ele fala, eu me identifiquei muito com a história deles. Isso para mim é muito importante. Eu falo com eles todo dia, diariamente conheço, os ajudo. Nesse momento eu peço para ele, então, já que você se identificou com a história deles, conta um pouco então da sua. Conta um pouco da sua história. Qual que é a sua história? Quero ouvir a sua história. E ele começa a contar a história dele, da dificuldade que ele teve como jogador profissional, as coisas que precisa abrir mão. E aí o momento em que ele relembra a figura do pai, né? Que o pai era o maior incentivador, foi o pai que levava ele aos treinos, o pai quis ser jogador de futebol, sonhava com isso para ele, depois transmitiu esse sonho para o filho, então ele carregava isso. E infelizmente, aí ele conta do episódio que ele teve de viver. Ele estava numa concentração, jogando pelo Fluminense, acho que em um jogo em Chapecó, e ele não pôde, o pai dele infelizmente veio a falecer de um câncer, e ele estava longe, e ele não pôde ir ao enterro do velório do pai dele, porque os voos que ele estava tentando cancelavam, ele não conseguiu ir. E nesse momento ele se emociona muito, né? Porque eu acho que ele fez uma reflexão de tipo, caramba, eu tô aqui e olha tudo que eu tive que passar, superar a morte do meu pai para jogar, realizar o sonho dele, continuar jogando. Ele fala isso. Meu pai queria que eu seguisse, então eu tentei ser forte. Talvez se eu fosse lá e visse ele, aquilo me abalasse tanto que eu não poderia seguir. E ele vai levando a emoção, né? Foi realmente, eu poucas vezes vi
um entrevistado ter aquele nível de emoção, né? Ali foi na raiz mesmo, ele foi uma coisa meio visceral, ele chorou muito. Tanto que depois que ele teve esse momento, né? Eu agradeci ele por ele compartilhar aquilo, um momento, né? Super importante da vida dele, ele estava compartilhando tão ali. Íntima, né? Tão íntima e tão, né, marcante. E eu perguntei a ele se ele realmente gostaria que aquilo fosse publicado, se ele queria que o pai dele viesse, né, à tona agora, né, a história. E ele, não, eu quero, pode publicar, essa é a minha história. Então, realmente foi uma entrevista muito especial, das maiores que eu já fiz, por toda o genuíno, né, que ele fez, sim, dele se abrir dessa maneira, né, às vésperas de jogar a partida mais importante da carreira dele, né. E aí o roteiro para ele se fez da maneira mais espetacular também, que aí ele consegue... E uma frase que marcou, que eu acho que foi a frase que mais marcou dessa entrevista, foi quando ele fala, durante esse momento que ele teve ali de lembrança e de emoção, ele fala, cara, eu já sou um campeão. Porque tem muita coisa por trás, muita gente que depende de mim. Não é um jogo ou outro, eu consegui dar a volta por cima, eu tô capitão do Botafogo aqui. E tudo levava a crer que eu ia ficar pelo caminho. As pessoas falaram isso ano passado, sim, né? Tá aí, 1 ano. E ele ressignifica, vira um dos líderes e um dos principais jogadores do time e consegue ser peça-chave. Para mim, ele foi peça-chave. Sim. Não só no fator anímico. A gente vê agora os vídeos de bastidor do Botafogo, de como ele contagia o grupo com esse jeito dele de emotivo, e que eu acho muito genuíno. Mas não só nessa parte. Eu acho que em campo, o posicionamento, o que teve de fazer para que o Botafogo conseguisse jogar. E ele participa do primeiro gol também, né? O chute que ele dá ali, que vai acabando morrendo no pé do Luiz Henrique. Então, assim, um baita personagem dessa final, capitão do time, e uma personificação à altura do que o Botafogo rendeu. Foi um momento muito especial. Sim, eu imagino que para você tenha sido muito especial, porque a gente assistindo já se emociona, né? Vê que é muito genuíno, assim, o depoimento dele, que ele fala realmente muito do coração. E ele traz essa história dele e contextualiza tudo que... aquela final, aquela conquista de estar ali já vivendo isso significa para ele, sim, né? Na vida dele. Então, realmente, inclusive, convido, se você não assistiu essa entrevista, tem nas redes, né, da Conmebol Libertadores, você encontra tanto trechos quanto a entrevista completa, né? Eu recebi muitas mensagens de torcedores de outros times, falando, porra, passei a respeitar muito mais esse cara, muito bonito isso aí e tal. Então, botafoguense, óbvio, que invadiram a nossa página e se emocionando com o personagem, né? Porque eu acho que era um pouco do torcedor do Botafogo também. Pelos que ficaram, né? Porque o Botafogo é um time de herança. Sim. O Botafogo é muito um time de herança, de avô para pai, pai para filho, né? Porque é o amor genuíno, amor genuíno. Né? Equipes que passam muito tempo sem conquistas, precisam ser geracionais disso, de pai passando, porque o que gera às vezes as crianças a irem para os times que estão ganhando, né? E o Botafogo vem num período, então tem muito torcedor que é do amor do pai, do amor do avô, né? Então acho que as pessoas se identificaram. Até contando uma historinha muito rápida aqui antes da gente se encaminhar para o final, você falou dessa herança, né, que o Botafogo tem, o Botafogo traz. Eu tenho até um amigo, inclusive, que é botafoguense, e pela primeira vez ele viu o time, porque desde 1995 não conquistava um título de expressão. Então, pela primeira vez, ele viu o time dele conquistar 2, né, de cara, 2 títulos de expressão logo de cara. Baita. E ele até, conversando com ele falou, nossa, eu me emociono muito porque eu fui criado pela minha avó e minha família inteira é flamenguista. Eu tinha um tio que era botafoguense e esse tio faleceu. E eu não cheguei a conhecer ele. E eu não sei porquê, acabei virando botafoguense com toda a minha família flamenguista. E a minha avó, quando estava viva, gostava muito de me acompanhar vendo os jogos do Botafogo, porque também, querendo ou não, remetia ao filho dela que havia falecido. Então, pra ele falou, eu acho que eu chorei 3 dias seguidos depois do título da Libertadores. Porque é isso, é uma herança familiar. Sim. Né? Realmente, eu acho que o Botafogo, o cara que é botafoguense, assim, ele ama mesmo o clube, né? Tem esse sentimento diferente. E a gente viu... Lá em Buenos Aires tinham muitas histórias assim. Muitas. Lá também a gente entrevistou gente assim, sim, com essas histórias. Então, é uma das peculiaridades do Botafogo, é uma das suas particularidades, né? E que deixa o torcedor
acho que está saboreando aí essas conquistas de uma maneira bem especial, bem bonita. Para terminar aqui muito rapidinho, só para a gente falar muito rapidamente de outras equipes. Para você, qual que foi a grande decepção dessa temporada e que pode vir em 2025 com o pé na porta? Caramba, difícil, hein, apontar decepção. Alguém que você esperava, algum time que você esperava mais, vai? Não decepção, porque Libertadores, quando chega no mata-mata, afuniram as equipes grandes, mas talvez eu acho que pelo adversário e por tudo que se desenhava da temporada, talvez o Flamengo, que tinha o Tite, que é um treinador excepcional, que eu conheço ali, dos que eu acho dos maiores brasileiros, dos melhores treinadores brasileiros que a gente tem, 2 Copas do Mundo, vinha para voltar a dirigir clube, então havia uma expectativa, e aí um Peñarol que tem ficado fora do cenário das decisões nos últimos anos, haja visto que a última foi em 2012, e consegue a classificação. Talvez aí tenha sido... com uma campanha, diga-se de passagem, muito interessante, né? O Peñarol traz de volta o Aguirre, que é um cara muito identificado com o Peñarol. Nossa, então, uma lenda do clube. Eu acho que essa edição ela também foi marcada por esses reencontros, assim, sabe? Peñarol com o Aguirre, o River Plate com o Galhardo. Então, acho que também foi uma marca dessa edição. Sim. O Peñarol foi exceção ao 5-0, que ali o sonho do torcedor carboneiro se esvaiu. Vinha fazendo uma campanha muito bonita e uma de recuperação de estima assim, do torcedor. O regresso do Aguirre, que é campeão da Libertadores pelo clube como jogador, levou o time à final em 2012, ele voltando, então o torcedor começou a resgatar esses momentos de glória. Desde 87 não ganha um título, vinha sendo bonito, bem bonito a festa dos uruguaios. Mas aí esbarrou nesse Botafogo. Como sempre, né? Histórias que se cruzam, caminhos que se cruzam. Mais uma edição com muita história linda pra gente relembrar, né? Recordar. Mas 2024 foi e ainda é tempo de Botafogo, né? Tempo de Botafogo, um título muito merecido, mais um título inédito. O Brasil vem tendo essa hegemonia, 6 títulos aí recentes, os últimos 6. Cola na Argentina. Pode empatar na próxima edição. Acho que vem, hein? Porque são 25 títulos de argentinos, com agora do Botafogo 24. Então, ano que vem pode ser um empate, né? Então, os brasileiros vêm dominando. É algo também a gente ficar atento para a edição 2025, promete. Com certeza, também. Promete muito. Marcito, mais uma vez, grande prazer estar aqui com você. Prazer foi todo meu. Relembramos um pouco, então, dessa temporada de 2024. Daria para ficar horas e horas falando de uma edição, é muito rica, né? É muito rica, sempre tem muitas histórias boas, e essa realmente foi muito especial e terminou de uma forma especial. Daria pra gente ficar falando da final aqui só uma hora. Só uma hora de final, bastante. Parabéns ao Botafogo, né? Parabéns o glorioso. Ao Botafogo, exatamente. Campeão indiscutível. Indiscutível. E a temporada de 2025 vem aí em breve. Mais uma vez, convido você a seguir todas as redes sociais, canal de YouTube da Conmebol Libertadores, conferir todos os conteúdos exclusivos e até 2025.